Pessoal, vamos começar então a instalação do SolidWorks Enterprise PDM. Ele é dividido em várias, a gente vai dividir ele em algumas etapas. A primeira etapa da instalação e implantação dele vai ser a instalação do SQL Server. Em seguida a gente vai fazer a instalação dos servidores de arquivamento e banco de dados. Terceira parte será a instalação do software cliente nas máquinas clientes fora do servidor. Definir os metadados, criar o fluxo de trabalho, que é uma coisa muito importante que a gente vai ver mais tarde, e definir as funções administrativas, que seriam as permissões de usuários e grupos. Para iniciar nosso processo de implantação e instalação do SolidWorks Enterprise PDM, é necessário a gente instalar um banco de dados. O PDM ele utiliza um banco de dados baseado no Microsoft SQL. Para isso, geralmente a gente utiliza o Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008 ou SQL Server 2005. Ainda não está totalmente integrado com 2012. Então eu aconselho sempre a utilizar uma das últimas versões mais integradas, que é 2008 R2. Para isso, você deve fazer um download do banco desse SQL Server da Microsoft ou achar na internet. Eu tenho aqui a minha instalação, vou iniciar então clicando na pasta do programa, vou em seguida em Setup, continue, porque eu estou dentro de um servidor, só para a gente lembrar. O servidor de arquivos geralmente ele é instalado, ele é utilizado na instalação do Windows Server 2008 R2 ou apenas 2008. Nesse caso aqui eu estou emulando um servidor 2008, um Windows Server 2008. Eu estou utilizando um programa de emulação de máquinas virtuais, que é o VMware Workstation. Então, nesse caso aqui, como é uma máquina nova, não tem nada instalado, ele solicita que eu instale o Microsoft Net Framework. Então, clique em OK, ele vai descompactar os arquivos e vai começar a instalação. Claro que nesse caso é necessário fazer o download do framework. Então, ele vai fazer o download inteiro do pacote e em seguida ele vai iniciar a instalação do SQL. Então, assim que ele começar a instalação do framework, eu vou dar uma acelerada no vídeo para que a gente não perca muito tempo, que a videoaula não fique muito extensa. Então, nesse momento ele está instalando os componentes, iniciando a instalação dos componentes. Vou clicar aqui na janela do framework em aceitar os termos de licença. Clico em Install. São mais ou menos 10 MB a instalação do 3.5 SP1. Eu vou então aguardar a instalação dele. Feita a instalação completada com sucesso, clico em Exit. Feito isso, então ele vai iniciar a instalação do SQL Server. É uma instalação um pouco demorada, até porque minha máquina virtual aqui tem apenas 2 GB de memória. Estou emulando ela apenas. Uma vez que a gente chegou nessa janela, eu tenho o SQL Server 2008 R2, eu vou clicar em Installation, clico aqui em Nova Instalação. Então a gente inicia a instalação do SQL Server. Algo muito interessante na inicialização da instalação é verificar se todos os dados tiveram um êxito na avaliação. Em alguns casos, o status pode ficar em amarelo, né, ou vermelho. Se ficar em amarelo, não seria um problema muito grande. Agora, se ficar em vermelho, a gente teria que corrigir esse problema. Então, nesse caso, passou tudo. Damos um OK. Então, aqui nós temos a instalação com um serial. Nesse caso aqui, o meu serial já está embutido nele, por ser uma versão válida. Clicamos em OK, ou melhor, em Next. Então, damos sequência. Aqui eu vou aceitar, apenas aceitar os termos. Clico em Next. Novamente, eu vou fazer uma nova avaliação de critérios, ver se o meu servidor está dentro dos requisitos mínimos para instalação.
Uma vez que ele já verificou os requisitos, a gente vai então para o próximo passo, seria a configuração da conta do SQL e a instalação do mesmo. Novamente mais uma checagem. Notem aqui que eu tenho um item em amarelo chamando a minha atenção, que o Firewall está dando problema, está bloqueando uma porta. Nesse caso, as portas que o SolidWorks Enterprise PDM e o SQL Server utilizam é a porta 3030 e a 1433. Então, nesse caso, como a minha máquina é a máquina virtual, eu não vou nem abrir as portas. Eu vou apenas em painel de controle, vou procurar o Firewall. Só deixa eu verificar onde é que se encontra. Pelo fato de ser um sistema operacional não muito utilizado. Opa, está bem aqui na minha frente. Eu vou desabilitar então o Firewall do Windows Server. Então coloco em off, dou um OK, fecho essa janela, esta também. Novamente eu faço então uma nova checagem, clicando aqui e verifiquem que ele passou em todos os itens. Clique em Next. Aqui eu não devo mexer em nada, apenas é uma nova instalação, então deixo marcada a primeira opção. Clique em Next. Nesse item que a gente tem então as opções mais importantes da instalação do SQL. Só para vocês terem ideia, deixa eu mostrar aqui então onde vocês vão encontrar essas informações. Dentro do SolidWorks Enterprise PDM tem o manual de instalação. Nesse manual de instalação tem a parte de instalação do SQL. Então, na página 18 do manual do SolidWorks Enterprise PDM 2013, eu tenho então os recursos da instância que eu devo selecionar então para o banco de dados. Então eu devo sempre selecionar a conectividade das ferramentas de cliente, a integração de serviço, compatibilidade com versões anteriores de ferramentas de cliente, os manuais online do SQL Server, as ferramentas de gerenciamento básicas e as completas. Então isso eu devo selecionar. Então eu volto então na minha máquina virtual, seleciono então, primeira opção aqui, esta. Em seguida eu venho então para essa região, clico em integração do serviço, essa opção, esta e essa. Tá? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 opções. Voltamos, então vamos conferir. Eu tenho então aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faltou então as de versões anteriores. Então eu tenho que pegar então as versões anteriores, que seria essa daqui. Ok. Em seguida, Next. Ele vai verificar tudo então. Ótimo. Verificamos se ele passou em todos os itens. Notem que aqui o que não foi aplicado ele deu como passou tranquilamente. Tá. Tem um item que em alguns casos de servidores é necessário habilitar, que é o SharePoint. Isso aqui às vezes em alguns servidores já aconteceu casos de eu encontrar isso desabilitado, eu tive que habilitar. Então novamente Next. Nesse momento a gente não mexe nada, tá? Esse aqui é o nome do nosso servidor. Se vocês quiserem mudar, melhor, do banco de dados, se vocês quiserem modificar, não tem problema nenhum, podem modificar, podem colocar PDM 2013, assim por diante. Clique em Next. Novamente Next. Nesse momento agora a gente tem que configurar algumas coisas. Por exemplo, em SQL Server nós temos que colocar autorização pelo sistema. Nesse daqui também é a mesma coisa. Em Startup
colocar como automático. O integration também pelo sistema e habilitar então o automático. Ótimo. Nesse momento tudo configurado, damos o next novamente. Agora que a gente vai configurar a senha do nosso banco de dados do SQL. Se nós deixar essa opção marcada, ele vai utilizar a mesma senha do Windows, ou melhor, a mesma senha do servidor. A gente não deve deixar isso acontecer. Por quê? Porque geralmente não é a única pessoa que o administrador do PDM não é a única pessoa que tenha a senha de administrador ou senha de usuário do Windows. Então deve-se configurar uma senha própria para o SQL. Então nesse caso eu clico aqui, defino então uma senha. A senha padrão do SQL para conta de admin do SQL Server é a opção, melhor, seria a senha SA. Então eu vou marcar aqui uma senha própria minha. Vou repetir. Vou adicionar então os usuários que vão poder acessar o SQL. Então adicionei o usuário dessa máquina. Se eu quiser adicionar mais algum, clico em ADD, Advanced, clico em procurar e aqui sim eu vou colocar todos, ou melhor, o que eu achar necessário, as contas que eu achar necessário. Tá? Nesse caso eu vou deixar só a conta que eu tenho aqui nesse momento. Posso botar também os convidados, outros users. Posso colocar esses dois também. E este. Ótimo. Clique em OK. E OK novamente. Se eu quiser adicionar eles. Como eu não quero adicionar eles, eu vou cancelar. Clique em Next. Não marco nada nessa janela. Dou Next novamente. Então aqui ele vai verificar se todos os itens passaram. E dou Next novamente. Então a partir desse momento eu começo a instalação do SQL. Então nota que agora eu já tenho então a minha instalação concluída. Eu vou finalizar ela apenas. Em seguida então vocês vão ver que todos os outros itens estão prontos para ser encerrados. Com isso a gente conclui então a instalação do SQL Server. Em seguida a gente vai então começar a tratar a instalação do PDM, do servidor de arquivamento e dos outros itens que eu comentei no início da videoaula. Até mais pessoal e aguardem.